Olá, amigos, amigas. Mais uma aula do nosso curso sobre a síntese do pensamento de Friedrich Engels, ou Vida e Obra. Eu, antes de entrar no curso, dar alguns avisos. Algumas pessoas, num boletim que eu fiz agora às 16 horas, extraordinário, sobre a guerra, elas fizeram perguntas aqui pelo Superchat que eu não consegui responder. Então, eu vou tentar, resumidamente, agora responder as 3 perguntas. Depois a gente entra propriamente no curso. São perguntas simples, né? Que a primeira é a opinião sobre o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. É um dos maiores, dos melhores, se não o melhor, diplomata hoje no mundo, junto com Sergei Lavrov da Rússia. Né? São pessoas muito competentes. Ele, em particular, é membro de um órgão de poder na China chamado Conselho de Estado. Então, eu até arrisco que ele pode ser um dos possíveis candidatos à sucessão do Xi Jinping. Muito habilidoso, né? Outra pergunta que fizeram: o Tanquistão poderá se libertar dos Estados Unidos? OTAN, né? Estão é país, né? O Tanquistão. Boa esse trocadilho, né? O território da OTAN poderá se libertar? Poderá. Dependendo da evolução dos acontecimentos, já havia uma crítica à OTAN e alguns governos, são 30 membros, 30 países membros, 27 são da União Europeia, tem 3 que não são da União Europeia e são da OTAN. Alguns desses já falavam há um tempo de transformar a OTAN no exército europeu, né? Mas isso ainda vai um tempo, né? E a última pergunta que é a entrega dos jatos MiG da Polônia, em torno de 20 a 25, para a OTAN. Esta é uma operação que teria que ser os jatos serem entregues aos Estados Unidos, na base militar que eles têm na Alemanha, e a partir daí os Estados Unidos, em nome da OTAN, mandam para a Ucrânia. Segunda-feira, o Blinken achou interessante, deu sinal verde. Hoje, o Pentágono veio a público desmentir o secretário de Estado, dizendo que isto jamais acontecerá. Nenhum país membro da OTAN irá mandar caças para a Ucrânia. 80% dos caças da Ucrânia já foram destruídos e 90% dos aeródromos, né, pistas de pouso, também já estão inutilizadas, né? Mas se isso acontecer, o Putin já disse que vai atacar, vai responder à altura ao país que é dono do caça. Mesmo sendo membro da OTAN, os aviões têm donos, né, que eles são cedidos para a OTAN. Então, isso não vai acontecer. Dito isso, espero que quem perguntou esteja satisfeito com a resposta. Dito isso, vamos começar aqui na nossa aula. Primeiro, sobre o curso de Stalin que eu anunciei, né? Eu já estou terminando de ler aqui uma das biografias dele, né? Não é a melhor essa, mas não tem biografia boa do Stalin, né? Tem menos ruim, né? Eu vou trabalhar com 4 biografias, né? E estou recolhendo todos os 8 livros que que foram publicados, traduzidos direto do russo para o português do Brasil. São 6 a 8. Alguns eu tenho, alguns eu vou ter que adquirir, mas eu os li todos na juventude, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, eu anunciei, semana que vem nós vamos acabar o curso de Engels. Hoje nós vamos fazer a primeira parte do último livro, o livro mais importante, a 16ª aula. Semana que vem, a 17ª, a segunda parte da resenha eletrônica dessa magnífica obra, o curso termina. Eu anunciei e decidi não fazer que o curso de Stalin começaria logo em seguida, dia 23. No meio desta turbulência,
da guerra, eu que tenho só 5 programas fixos, tenho feito 20 por semana, 15 extras. E eu estou com o meu tempo muito exíguo, né? Mesmo que eu seja disciplinado, eu não abro mão do meu tempo de leitura de livro, né? De madrugada, das 5 às 7. Leio, tenho que ler artigos teóricos de análise, não jornalístico, sobre o conflito na Ucrânia, para me preparar, né? Faço aqui sempre, né, roteiros. Eu nunca entro numa conferência, numa aula, nunca sem preparo. Acho que deve ser assim. Nós não devemos nos bastar com o nosso conhecimento acumulado. Temos sempre que estudar. Bom, isso é a minha forma de ser. Ninguém é obrigado a seguir. Então, semana que vem terminamos. E aí, o que vai fazer todas as quartas-feiras, 18 horas? Enquanto não começa o curso de estágio, estou pensando fazer lives minha mesmo, né? Eu tenho feito lives extraordinárias no meu canal, e esses outros 7 canais que retransmitem as minhas lives, a gente faz parceria, né? Transmite ao vivo simultaneamente. Essa é a maravilha desse sistema do YouTube, né? Quem permite isso é esse programa caríssimo, né, para pagar a mensalidade, chamado StreamYard, né? Então não se preocupe, nós vamos adiar por pouco tempo. Eu preciso me concentrar para terminar o livro de Engels. Já tem muita gente querendo comprar, e o livro, eu não vou lançar a campanha de pré-vendas, porque eu só faço isso quando o livro já está quase indo para a gráfica. Falta um pouco para ele ir para a gráfica. Falta eu finalizar a redação, aí ele vai para revisão, diagramação, depois gráfica. Minha previsão é que final de abril ou começo de maio o livro, né? As pessoas me perguntam o preço, eu não sei ainda, porque eu estou com a impressão que ele será mais volumoso que esse do Marx, né? Não, desculpe, o Marx é 288, esse aqui são 388 páginas. Eu acho que Engels vai ficar com 412, né? Também estão me perguntando se o combo, esse combo aqui, já está para acabar, né? Vocês, por quê? Porque Marx está terminando e eu não sei se vou ter recurso para rodar a 3ª edição. Então, este combo, por R$ 75,00, mais 15 do frete, você paga em 6 parcelas de quanto? 6 parcelas de 15, você leva os 2. Mas, quando eu iniciar a pré-venda do Engels, não é? Engels para principiantes, que eu não sei onde está a capa, mas no meio de tantos livros aqui, quem sabe eu consiga os meus livros têm sempre uma tarja aqui assim no canto, né? Que é o nome do prefaciador. Eu não arrumei um prefaciador para este livro ainda. Não sei assim quem dos comunistas que eu conheço teria capacidade assim que conhece a obra de Engels em profundidade de fazer não é? Marx é relativamente fácil, Lenin também entre os comunistas, né? Mas Engels nem sempre, né? Mas eu vou arrumar, né? E então, quando eu começar pré-vendas, eu vou colocar no site, as pessoas poderão encomendar individualmente o Engels, e vou fazer um card, um combo, uma promoção dos 3 juntos. Como eu não sei o valor do Engels, não dá para... Mas terão 10% de desconto e serão os mesmos R$ 15 de frete. Bom, dito isso, todos os canais parceiros que transmitem ao vivo, eu peço que vocês se inscrevam nos canais. Todos eles recebem doações por Pix e Superchat, né? Eu agradeço todas as contribuições que entrarem para o meu modesto canal, que atingimos essa semana 5.000 inscrições. Eu quero assegurar para vocês que esses recursos vão para imprimir o meu próximo livro, né? Bom, então vamos começar?
O livro que nós vamos ver hoje é este: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nós temos aqui a capa da edição, da primeira edição original, de 1884, um ano depois que o grande camarada Karl Heinrich Marx morreu. Já vou falar o papel que ele teve nesse livro também, né? Então, este livro, que eu, como sociólogo, usei muito na universidade, no curso de Sociologia Geral Básica, era uma disciplina que tinha em todos os cursos da universidade que eu lecionei. Por isso, o departamento de Ciências Sociais tinha muitos professores para poder, né? E eu era, digamos assim, o professor fixo, né? Não era titular, não era esse termo. Eu lecionava para o curso de Direito, e também para ele Ciência Política, e para Contabilidade. Depois, dependendo do semestre, ia para outros cursos. Eu usei sempre este livro, né? Esta edição é a sexta dessa, eu nem sei se existe mais, a Civilização, uma grande editora, né? E é o livro que era todo sublinhado, mas a lápis. Eu era de uma época ainda, 5 anos que eu era comunista, mas já era estudioso. Eu achava que não poderia colocar caneta nos livros, seguindo a recomendação das minhas professoras primárias. Hoje, todos os meus livros são anotados na lateral, puxo seta e dobro. Esse aqui, se dobrar, quebra, porque ele é colado, ele não é encadernado, né? Mas os mais novos tem que dobrar, tem que machucar o livro. O livro você tem que usar e abusar dele. Quero ele bonitinho ali para ficar na estante. Então, tudo bem. Se é para estudar e ler, tem que manusear o livro, né? Então, esse livro eu li faz 41 anos, né? Por isso que tive que fazer uma nova leitura dinâmica que eu tenho, fiz curso, tem que ter, né? Senão você não... E também li uma série de resenhas e ensaios referente a isso, para poder preparar a aula de hoje. Nós vamos dividir a aula em duas. Então, hoje eu vou falar a primeira parte, semana que vem a segunda parte, e nós encerramos o curso de Engels. Então, você já tem um curso básico de marxismo-leninismo, com acho que 16 aulas, 4 de Marx e 12 de Lenin. Agora vocês vão ter um curso completo, todos os canais parceiros têm uma playlist, você sabe bem o que é isso. Vocês podem fazer a hora que quiser. A média de hora das aulas tem sido 1 hora. O de Marx teve aula que durou 2 horas. Como ele não era retransmitido por essas TVs maiores, 247 e DCM TV, eu não me preocupava em ficar em 1 hora, né? Então, teve aula de... Então, o que era 18 aulas deve ser aí quase 30 horas aula de curso, né? Este do Engels, eu fui mais comedido, porque se passa de 1 hora, os canais têm que reproduzir com velocidade 1,25, né? Dá para entender normal, né? Mas minha voz fica um pouco distorcida. Bom, eram os avisos, livro, curso de Stalin adiado sine die, é o termo latino, né? Sem data. E vamos começar agora. Do meu ponto de vista pessoal, não é unanimidade o que eu vou lhes dizer, mas é um ponto de vista pessoal como sociólogo, marxista-leninista, que sempre fui, sempre me declarei, nunca escondi esta condição absolutamente de ninguém, inclusive dos 13 mil alunos que eu tive nesses 20 e tantos anos de universidade. Você vê que fenômeno, né? Semana passada eu falei para 300 mil, em 21 lives, né? Impressionante. Bom,
Claro que a minha relação com os alunos eram 4 semestres, 4 meses, né? Toda semana, conversa, sai para tomar café com alguns, outra coisa. Mas não deixa de ser um fenômeno, né? Você falar para centenas de milhares de pessoas, né? Se cada uma comprasse um livrinho, nossa, minha editora ia bombar. O pessoal não lê, ninguém, sabe, assim, é impressionante, né? Bom, como já disse, minha edição é a sexta, 215 páginas, e a tradução direto do alemão é de um grande intelectual brasileiro, marxista-leninista, foi do partido, né? Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922, vai completar, daqui a 2 semanas, vai completar 100 anos. Partido Comunista do Brasil, esse é o nome de fundação. Ele usava a sigla PCB. Aí, o partido, a partir do 5º Congresso, que foi realizado em 1960, eu não vou, é bom vocês saberem disso, porque esse aqui é um curso de comunistas, não necessariamente para comunistas, mas o 5º Congresso aprovou uma série de medidas visando a legalização do partido. No entanto, a comissão política, o núcleo, que era comandado por Luiz Carlos Prestes, eles fizeram muito além do que o Congresso autorizou, especialmente mudar o nome do partido. Então, eles criaram um novo partido, com um novo programa reformista, que abria mão da revolução, né, do internacionalismo proletário, tiraram do estatuto. Na verdade, eles fundaram um novo partido, né? Mudaram o nome, Partido Comunista Brasileiro, que a burguesia dizia assim: nós não vamos legalizar o Partido Comunista do Brasil. Ele é uma filial de Moscou. Não tem Ford do Brasil, GM do Brasil. Aí nós rebatimos, né? A burguesia vai legalizar um partido por causa do nome. Não, aí é uma questão de correlação de forças. E então fundaram outro partido, coube a um conjunto pequeno, eram 100 pessoas, liderado por João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois, Diógenes Arruda, grandes quadros históricos do comunismo no Brasil, fizeram uma conferência extraordinária, mantiveram tudo como antes no quartel de Abrantes. Então, não criaram um novo partido, eles reorganizaram o velho. Mas teve o problema da sigla. A sigla PCB, como é que resolve isso? Eu me correspondia por Skype com o saudoso Muniz Bandeira. Morreu na Alemanha. Eu falei com ele umas 6 vezes por Skype, falava 1 hora e tanto. Ele me mandou vários livros deles autografados, né? E ele me contou uma história que eu nunca vou saber se é verdadeira, mas eu acredito nela, que ele conversou com o João Amazonas, né? E sugeriu ao João Amazonas, falou, ao invés de você usar PCB, usa PCdoB, põe um do no meio da sigla, né? E ficou. Hoje é o partido mais forte no campo dos marxistas-leninistas, né? Que é a chamada esquerda revolucionária, né? Bom, dito isso, Leandro Konder foi um membro do Partido Comunista do Brasil, na época que ele era um só, né? Bom, é preciso dizer que este livro, o nome a sigla é L.H. Morgan, né? Mas o nome dele é Lewis Henry Morgan. Nasceu em 18, no mesmo ano que Marx, morreu em 81, 2 anos antes de Marx, com 63 anos. Ele era estadunidense, é considerado o pai da antropologia moderna, né? Ele é apresentado como antropólogo evolucionista, né?
seguidor de Darwin. Ele também se apresentava como etnólogo, é aquele profissional que estuda etnias, né? E era um escritor. Então, ele era evolucionista. E na capa do livro, não, capa é isso aqui. A gente chama de página de rosto isso aqui. Leram? Trabalho relacionado com as investigações de L.H. Morgan. Investigação é pesquisas, né? Não sei se é problema de tradução ou se o próprio Engels usou esse termo, né? Investigação científica. Acho que não usavam pesquisa na época. Então, esse Morgan, ele é, então, elogiado por Engels, por Marx, e a homenagem a ele é que aparece o nome dele na capa. Isso é que significa dar crédito. Você, então, você menciona o seu referencial teórico, né? Muita gente plagia, né? Copia, chupa, né? Isso aí é uma barbaridade. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum, mas acontece na academia, né? Esta primeira edição, né, de 1884, que Engels fez, este livro, ele tem a tradução dele publica a quarta edição, quarta e última, porque a quarta edição, o prefácio à quarta edição é de 1891, 7 anos depois. Engels não faria mais nenhum prefácio, nenhuma nova edição. Quando o autor faz a edição, ele muda alguma coisinha, né? Portanto, essa é a sexta e última, né? É aquilo que eu expliquei do livro do Darwin para vocês, né? A origem das espécies. Quando você for comprar, preste atenção que sexta edição. As editoras seguem esse ritmo, né? Porque se estudar a primeira, né, o Darwin mudou mais 5 vezes o livro, né? É assim que funciona, né? É assim a ciência, e é assim que é bonito. Esta edição aqui, né, este quarto prefácio, ele é publicado 4 anos antes do Engels vir a falecer. Ele falece em 95, né? E eu quero aqui remeter para logo no começo, no prefácio, e ler para vocês o seguinte trecho, página 1 do livro. Você vê, uma edição tão antiga, não se começa numerando 1. Como agora eu também sou editor, entendo um pouco. Quantas páginas tem antes aqui, ó? Cada página dessa tem duas páginas. Então, ele deveria ser 9, né? Mas deixa para lá. Veja o que diz Engels. A concepção materialista da história. Então, este é um livro de materialismo histórico. A concepção materialista da história, formulada por Marx 40 anos antes, portanto, 1844, quando eles escrevem vários livros juntos, se lembram lá no começo do curso, eles já se conheciam, tinha 1 ou 2 anos, né? Eram jovens com uma energia, escreviam, conversavam 18 horas por dia, tomava, evidentemente, alguma coisinha para segurar o tranco, né? Marx fumava charuto, né? O que vai fazer? Baseado nos escritos de Marx, baseado nela, né, nessa teoria materialista da história, chegou contrapondo barbárie e civilização aos mesmos resultados essenciais de Marx. Quem chegou? Morgan, né? Devo assinalar que os mestres da ciência pré-histórica na Inglaterra tiveram, quanto ao Ancient Society, é o livro principal de Morgan, né? Sociedade Antiga, a mesma atitude
que já tinham assumido em face do Capital de Marx, né? Ou seja, de crítica. Então, ele, evidentemente, um livro desta natureza não foi bem recebido pelo establishment lá. Ele foi publicado na Inglaterra, em alemão. Eu não consegui achar a data da primeira tradução para o inglês e quem foi o tradutor. Então, Morgan, que é considerado o pai da antropologia moderna, ele pesquisou uma etnia ou povo iroqueses. Você já ouviu isso nos cinemas americanos, naquela época de índio, onde se matava índio, lembra, né? É um grupo nativo dos Estados Unidos que vive ali na região dos Grandes Lagos, em Ontário, no Canadá, e noroeste, né, nordeste dos Estados Unidos. Os estudos que Morgan fez destacam-se pela primeira vez as questões relacionadas com parentesco, né? Então, pela primeira vez, um trabalho científico permitiu a elaboração de um sistema de parentesco em escala global, né? O que significa primo? Primo é filho do irmão ou irmã do meu pai, né? Os filhos do irmão ou irmã do meu pai. É meu primo, chamado primo, irmão ou primo primeiro grau. O primo abaixo disso é segundo e o terceiro, né? A partir daí já não se considera mais parente. O irmão da minha esposa é meu cunhado, né? O pai da minha esposa é meu sogro. Então, estas palavras que para nós é corriqueira, eu não estou dizendo que foi Morgan que inventou. Ele sistematizou, ele transformou isso num ensaio, num livro, num tratado, né? Então é maravilhoso, né? Que isso que é a ciência, né? Bom, ele classifica 3 tipos, né, de sociedades: a selvagem ou selvageria, a barbárie e a civilização. 3 etapas da evolução humana, né? Quando um dia sua namorada chamar você de selvagem, aí você tem que ficar ofendido. Se ela chamar você de bárbaro, já é uma evolução. Brincadeira, né? Não pode ficar sério o tempo todo, né? Podemos dizer, grosso modo, que o livro é um tratado de materialismo histórico, e o Engels se baseou em manuscritos que o Marx tinha deixado especificamente para esse assunto. Eles escreviam as coisas e colocavam em envelopes. Marx, Engels, ainda bem que isso aconteceu, que facilitou a publicação dos escritos desse pessoal. Eu não sei o número de volumes que tem tudo que Marx produziu, que aí é ensaio, artigo, cartas. Os caras escreviam 3 cartas por dia, em média, né? E livros. Eu sei que Lenin, que produziu muito menos que Marx, as obras completíssimas de Lenin, que eu tenho a coleção Obras Escolhidas em 13 volumes e tenho obras escolhidas em 3 volumes. Obras completas, você sabe quantos volumes são? 55. Não tenho, nenhuma editora brasileira publicou o Escolhidas em 13 volumes. Eu tive que comprar a edição espanhola. O de 3 volumes tem por aí, só em sebo, né? Mas tem, né? Várias editoras fizeram isso. O que é materialismo histórico? Né? Eu falei isso no curso de Marx, materialismo histórico, materialismo dialético. Então, eu não vou me aprofundar, vai tomar um tempo da aula, né? Mas o materialismo histórico explica as sociedades e a sua evolução com base no modo de produção vigente naquele momento histórico.
E a partir do desenvolvimento das chamadas forças produtivas, são conceitos que imagino que você saiba o significado. Quando se desenvolve as forças produtivas, altera a maneira de produzir, cria-se uma nova sociedade, com novas ideias, nova ideologia, nova estética, nova moral, etc, etc, etc. Isso é um materialismo histórico. É inigualável esta metodologia de análise da história, das sociedades, né? Bom, o Engels vai estudar famílias que existiam na antiguidade, não é? Ele, então, vai classificar as famílias em 3 tipos. E este aqui é uma parte muito antropológica do livro. Eu não sou antropólogo, sinceramente, tenho minhas divergências com a antropologia, né? Mas esse é outro assunto, né? Ele dividiu em 3 tipos de famílias, né? Punaluana, que é o casamento coletivo de grupos de irmãos e irmãos no seio de um grupo. Falando de outras maneiras, ninguém era dono de ninguém, todo mundo era dono de todo mundo, né? Houve uma evolução da maneira familiar. Tudo isso aqui nós estamos lá na comuna primitiva há 10 mil anos. É a música do, como ele chama, Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Quando fala há 10 mil anos, verbo haver, não precisa falar atrás, né? Eu não falo, não comercial. O segundo tipo de família é a sindiásmica. Sindiásmica. Não me pergunte por que esses nomes, né? Ocorre por uniões por casal com o homem tendo uma mulher principal, não necessariamente a sua favorita, e entre o número de suas mulheres, entre as inúmeras outras mulheres, né? Ele tem uma principal, não necessariamente a favorita. Então, no caso dela, que pode ter também outros homens, este homem é, para ela, o homem principal, né? Então, é mais ou menos o efeito de vai e volta. Este período primitivo, né, e Engels vai descrever exatamente o momento que este tipo de família desaparece. Esta época, punaluana e sindiásmica, eram períodos que existiam basicamente em todos os locais. Nós usamos o conceito de tribo, aldeia, gens, não é de genética, gen, né? Clã. Então, todos esses termos, o mundo tinha muitos clãs, genes espalhados pelo mundo, né? Pelos continentes. Nós falamos aqui num período em que o ser humano já tinha saído da África pelo Estreito de Bering, né? Uma das teorias mais fortes, né? E já tinha se espalhado pela Europa, já tinha chegado na Austrália e tal. E aí, nós estamos falando de 10 mil anos, e não de 2 milhões de anos. Eu não estou falando aqui dos primatas que foram nossos ancestrais, né? Gosto muito dessa parte, porque eu sou evolucionista, mas aqui já é o ser humano sedentário. O que é sedentário, professor? É aquele que tem sede? Se fosse aula ao vivo, eu perguntaria na hora, assim, quem é que sabe o que é sedentário? Aquele que se fixou no local. Ele deixou de ser nômade, aquela comunidade dele, aquela tribo, aquele clã que o seguia, né? Que vagava sem rumo. O nômade, ele tinha a característica, ele era... certo. O nômade, ele era coletor. Ele colhia o que estava disposto, que a natureza lhe fornecia. Acabando aquilo onde ele se parava por um tempo, ele ia embora para frente, né?
Veja, nós estamos falando já de Homo sapiens, sapiens, duas vezes sapiens. Então, é o homem moderno, né? Já desceu das árvores, já perdeu o rabo, já levantou e anda com duas pernas para poder pegar, né, nos galhos mais altos as frutas e assim por diante. Então, já usava, né, roupa, já tinha armas, lança, arco e flecha. Esse é um período de transição para chegar na sociedade escravista. Por isso que Engels fala da família e também ele descreve aparecimento de classe para ligar a classe com Estado. Estado, que é o título do livro, e relaciona com propriedade privada, né? Bom, nesta época simbiásmica e punaluana, nós vivíamos sociedades que podíamos chamar de poligâmicas ou poliândricas, que são poligâmicas e poliândricas. Poligamia, todo mundo sabe. Um homem, o direito de ter mais mulheres, muitas mulheres, quantas mulheres quiser, etc. E poliândricas é o contrário, a mulher tinha o direito de ter quantos homens quisesse, né? Aqui era o sexo pelo sexo, sexo para reprodução, o sexo para pequenos momentos de prazer e acabou, né? O Engels escreve isso, né? Quando surge a questão do amor, da paixão, não sei o quê, aí vai caminhar para a monogamia. Mas na monogamia, né, que o homem instituiu na hora que ele instituiu o patriarcalismo, né, aí é o momento em que as classes sociais surgem, quando vai surgir a propriedade privada dos meios de produção, que é a capa do livro. Que propriedade é essa? Não é a propriedade individual, é a propriedade dos meios de produção. O que são meios? São os instrumentos com os quais nós fazemos as coisas que precisamos para a nossa sobrevivência. Então, a quem pertencem esses meios é a questão central, né? Quais eram os meios na sociedade primitiva? Os meios principais é o arado, a enxada, o vaso de barro para armazenar o excedente de produção. Eu não vou conseguir explicar tudo isso, senão eu não consigo terminar o livro, mas é muito conhecimento, isso está tudo lá nas aulas, as 4 primeiras de Karl Heinrich Marx. E nesse livro meu aqui, né, o Marx para Principiantes, tem um capítulo inteiro chamado Sociologia Marxista, Filosofia Marxista e Economia Marxista. Eu fui o mais didático que eu pude, espero não ter cometido erros, né? Até agora vendeu quase 2.000 na segunda edição, eu não recebi nenhuma crítica, né? Só elogios, ainda bem, né? Então, a sociedade poligâmica ou poliândrica desaparece num certo momento. Que momento é esse que ela desaparece? Um momento em que evolui o processo produtivo, porque o modo de produção na comuna primitiva era muito precário, por isso que chama modo de produção comunal, da comuna. Ali era um comunismo verdadeiro, primitivo, mas verdadeiro, não é? A gente fala que os primeiros cristãos eram verdadeiros comunistas, estes moradores desta comuna primitiva, ou sociedade primitiva, tem gente que tem tanto medo de comunismo que não usa o termo comuna, mas aqui não é. É comuna de comunidade, né? Mas eles eram absolutamente iguais. Como assim? Não existiam classes? Não existiam classes. Mas nenhuma diferença entre eles tinha. Diferença tinha. De quê? Que diferença tinha entre eles? Diferença de função, não é classe. E tinham várias funções na comuna, né? Pescador, caçador, agricultor, artesão,
guerreiro. Alguém tinha que proteger a tribo, né? Acho que eram 7, não sei se eu esqueci alguma. O caçador e o pescador, eles saíam todo dia para pescar. Ninguém precisava obrigar. Ele sabia que se ele não saísse, a comunidade ia passar dificuldade. Mas tinha dia que eles voltavam com o cesto vazio, ou de peixe, ou de caça, né? Então, e o agricultor? O agricultor era aquele que metodicamente, disciplinadamente arava, semeava, adubava e irrigava e colhia depois de certo tempo. Então, aí vinha a bonança, a produção. E todos na tribo ficavam com aquela produção. Portanto, o instrumento de trabalho, o meio principal, era o arado, que pertencia a todos, e não aos que cuidavam da agricultura, porque outros tinham outras funções. Tinha chefe, mas nada a ver com o Estado, né? Tinha o sacerdote, mas aí era 1 ou 2 por comunidade, né? Aquele que tinha uma relação especial com Deus, que todo mundo ouvia, né? Então, o livro vai descrever esta passagem da sociedade primitiva comuna, usado por Marx, do sistema matriarcalista ou do matriarcalismo para o patriarcalismo, né? E ele relaciona tudo isso, ele, quem? O Engels, né, com o surgimento da propriedade privada e o momento do surgimento das classes. Quando isto acontece, seria impositivo, necessário alterar a maneira das famílias se organizarem. Não dava para todo mundo ser de todo mundo. Os filhos eram cuidados por toda a tribo, né? Estranho, né? Que nós conhecemos. Quem que ele chamava de pai? A mãe, ele com certeza sabe. Por isso que no judaísmo, né? Se você não for filho da mãe, você não é judeu. Filho do pai não sabe, né? Tem até fazendo um parênteses aqui, mas um livro nos Estados Unidos já foi traduzido no Brasil, eu li. Chama Guerra dos Espermatozoides. Eles fazem pesquisa lá, e pesquisa nos Estados Unidos tem aí uma seriedade, não desmerecendo o nosso Brasil, mas lá, dados estatísticos, acesso à pesquisa. Não, a gente não usa o termo pajé, prefeito, a gente usa o termo, obrigado, a gente usa o termo chefe do clã, chefe da tribo. Os velhos eram cuidados por todos, né? Todos cuidavam dos velhos, não tinha aposentadoria, né? Não tinha salário, né? Então o chefe era geralmente o mais bravo guerreiro, que havia se destacado na guerra anterior, porque guerra era uma coisa que mais tinha, né? Ou o mais antigo, o mais sábio, o mais velho, né? Bom, por que vai se alterar a família na sociedade de classe? Pelo simples fato que algumas dessas funções na tribo prosperaram mais do que outras. E qual é a função que mais vai prosperar? Eu sabia que esquecia mais um, eram 7. Pastores. Pastores. Também é uma função científica, ele sabe como cuidar, sabe como curar de doenças, sabe como fazer o parto, né? Ovelha, ele sabe tosquiar para fazer roupa, ele sabe tirar o leite. Então, quais dessas 7 funções prosperaram mais? A função de agricultor e pastor, não é? Bom, em função disso, especialmente a agricultura, eles produziam o suficiente para abastecer toda a tribo.
era tudo distribuído por todo mundo. Mas, com o desenvolvimento de técnicas, isso é, das forças produtivas, a produção aumentou. Bom, aumentou, mas se não fosse o jarro de barro, olha a invenção que tem um impacto naquela sociedade primitiva, como é que ele guardaria as coisas? Né? Grãos, eles duram muito tempo. Eu compro na casa de temperos, aqui eu tenho um setor de temperos, eu sou muito metódico, eu etiqueto, ponho validade, né? Tudo validade de 1 ano. Então eu tenho acho que 18 vidrinhos ali, tudo anotado, né? Eu sou do lar, viu? Prendado do lar. Mas, então grãos duram mais, né? Mas esse excedente, mais do que dava para a tribo. E aí, o que aconteceu? Surgiu o vilão da história. Sabe qual é? O excedente de produção. O que é o excedente de produção? É aquilo que está além do que é o necessário para satisfazer sua família ou sua comunidade. E aí, está a mais. E o que é que você faz com o que está a mais? Você vende, comercializa com a tribo vizinha, quando ela não estava em guerra com você. Aí surgiu o comerciante. Ele articulava o produtor com o interessado em comprar, né? É o famoso intermediário, né? Bem, e já estamos, então, vivendo um momento em que esta sociedade primitiva havia ficado para trás, carcomida, velha, né? Superada pela história, e uma nova sociedade estava surgindo. Que sociedade é essa? A primeira sociedade dividida em classes sociais que a humanidade conheceu. Escravista. Aí surgem os escravos e os donos dos escravos, que eram os senhores dos escravos. Né? Quem você acha que viraram os donos dos escravos? Os que melhor se sucederam viraram classe dominante, né? Provavelmente os agricultores e os pastores, né? Que eram um número menor de pessoas. E o que eles fizeram com os guerreiros? Os guerreiros continuaram a ser utilizados. Surge, então, o primeiro exército profissional, né? Conjunto de pessoas imbuídas exclusivamente para a arte da guerra, treinado, não fazem nada o dia inteiro, só treinam, fazem exercício, estudam táticas, etc. É assim até hoje, né? São parasitas, mas existem e não há como negar isso. E aí o novo Estado, porque aí classe surge um novo Estado, o Estado não existia, né? O Estado só surge quando surgem as classes. Nós vamos ver a definição, a mais linda, a mais científica, melhor até do que Lenin, né? Que é a definição de Estado de Friedrich Engels. Né? Quais seriam as duas outras sociedades de classe que a humanidade conheceu? Feudal, feudalismo, onde existiam o servo e os senhores feudais. E, que vocês conhecem, o capitalismo, que existe a burguesia, o proletariado. Marx fala em uma terceira classe social, já li para você, está ali no Capital, ali atrás, volume 3, né? Mas na época dele era quase que inexistente. Hoje joga um papel, né? Por isso que quando nós falamos burguesia, nós fazemos uma diferença entre burguesia industrial ou comercial e burguesia financeira, né? Qual é a burguesia mais importante? A burguesia financeira. Por quê? Nós vivemos num sistema
capitalismo financeiro ou financeirização do capital, como diz Alain Chesnais em seu glorioso livro La Financiarisation du Capital. Eu adoro ele, ele é um economista marxista francês, né? Eu recomendo, né? Deve ter, acho que a tradução aí, por aí. Bom, Engels demonstra em várias passagens, né, o poder das mulheres, né, no lar e na sociedade. E era dado a ela o direito de escolher o macho/homem, né, com quem ela se relacionaria. Então, este era uma situação de transição poliândrica, polígama, né, para a sociedade patriarcal. Aqui ainda não era, né? A estrutura do livro. O livro tem 9 capítulos, né? O primeiro, ele descreve os estágios pré-históricos da cultura, né? Que é selvagem, barbárie e civilização. Aliás, tem um trecho aqui sublinhado, agora não lembro onde está, selvageria ou barbárie. Não, socialismo ou barbárie, que é uma frase famosa de Rosa Luxemburgo, que ela se apoia, né, em alguma passagem do Engels, né, que é civilização ou barbárie, né? Ela, então, colocou socialismo, né? Com a qual estou de acordo. Eu tenho muita divergência com Rosa. Não pensa que vocês que ela tinha divergências com Lênin. Eu conheço o pensamento dela sobre Lênin e sobre partido e conheço de Lênin, então eu tenho que fazer escolhas. Mas ela jogou um papel muito importante, né? Foi assassinada. Ela e o Liebknecht, né? Acho que era o companheiro dela, em 1918. Depois vem, segundo capítulo, família. Depois vem os gens iroqueses, que é daquela tribo, né? O gens grego, gens tribo, comunidade, clã. O gens do Estado ateniense, o gens e o Estado em Roma, né? O gens entre os celtas e entre os germânicos. Celtas é da Inglaterra e germânico é da Alemanha. O 8º capítulo, a formação do Estado entre os romanos, e o capítulo 9, barbárie e civilização. Barbárie é um estágio mais avançado que selvagem. Entre os temas tratados neste livro, eu fiz um resumo para vocês. Veja, esses resumos, essas resenhas eletrônicas não substituem a leitura. É claro que eu sei que nem todos que me assistem vão ler a obra completa de Engels, mas se um dia quiserem ler, sejam bem-vindos. Espero ajudar nesta síntese. Os temas que ele trata: crítica do modo de organização da vida social, relações entre sexo além da biologia. Então, ele é considerado por muitas feministas como o mais feminista dos comunistas do século XIX, né? Ele discute opressão de gênero, discute o papel do casamento, discute a autoridade masculina na formação da sociedade de classe. O que acontece? Como prospera a sociedade, prospera o acúmulo, aquele cara que se sucedeu bem na agricultura, sobrou para a tribo, sobrou para a família dele, sobrou um excedente, ele comercializa. Ele vai acumulando um pezinho de meia. Aí ele olha aquela gurizada toda na tribo, né? E ele fica olhando assim, mas qual desses aí é meu filho? Para quem é que eu vou deixar isso que eu acumulei? Bom, num determinado momento histórico, qual? O momento do surgimento da propriedade privada e do Estado, eles modificam a forma de organização familiar. Eu falo assim, parece simples, né? Mas isso demora séculos. Estou falando aqui panorâmico, né? E aí o homem instituiu o casamento monogâmico. Ele queria ter a certeza, e nunca teve,
de que os filhos da sua esposa ou mulher, né, não tinha um casamento formal como é hoje, seriam seus herdeiros legítimos. Aí eu falei daquele parêntese que não terminei, Guerra dos Espermatozoides. A pesquisa desse autor, que agora me foge, ele, logo no preâmbulo do livro, ele fala, nos Estados Unidos, 1 em cada 5 crianças nascidas não são do pai presumido. Nossa, professor, vou fazer meu DNA aí para ver se... né? A mãe sabe que o filho é dela. Ela gera dentro, ela pega, ela nasce, ela abraça, ela mama. A mãe é insubstituível, não tem comparação. O homem pode ser o melhor pai do mundo. Mãe é mãe, né? Então, o homem faz uma tentativa de, bom, certeza eu nunca vou ter, mas eu vou então instituir. E ele institui a hipocrisia junto, porque ele pode pular os seus muros, a mulher não, porque o pulo dela no muro pode acarretar. Na monarquia, na nobreza europeia, tem vários que não são filhos do rei, mas isso aí é outra história, né? Não tinha exame de DNA na época, né? E esse livro do Guerra dos Espermatozoides levanta uma tese que eu li, assimilei, mas não sei se concordo, né? Onde ele menciona que as mulheres sabem o momento que elas estão no auge da ovulação, né? E é um momento melhor para, né? Começou a pular cerca. É um momento melhor para a fecundação, isso, Virgindade Maria, né? E geralmente a mulher casa nem sempre com o príncipe encantado, nem sempre com aquele namoradinho maravilhoso da infância, etc., né? Casa às vezes com que aquela, como é o primeiro nome dela? Fischer, Ellen Fischer, uma antropóloga famosa, né? Eles fizeram um teste mostrando fotos de pessoas para mulheres, né? Num primeiro momento, elas escolheram os mais bonitos. Aí, no segundo momento, mostravam as fotos com o salário anual bruto em dólares deles. Os mais ricos e mais feios foram escolhidos. Por quê? É a questão da manutenção da espécie, da prole precisa sobreviver para eu deixar a minha herança genética. É maravilhoso isso. Isso é biologia, isso é ciência, né? Bom, mas e aí a tese desse autor, que agora esqueci o nome, se alguém tiver aí no Google, Guerra dos Espermatozoides. Não sei nem a editora. No dia da ovulação máxima, ela sai e encontra, né, aquele que um dia foi um príncipe encantado, mas que não deu certo, etc. E se relaciona com ele, copula com ele, como é o termo que os biólogos usam. Ela colhe o gene dele, o espermatozoide, o esperma, né? Ele sobrevive, não sei se 24, 48 horas lá dentro, né? Ele fica aquele negocinho que vai até, né? Ela vai para casa em seguida e, né, atrai o marido, né? Primeiro filho, então ali qualquer encostadinha assim já desperta, né? A mocidade é assim, né? E se relaciona com o marido. Então, colhe também dele o esperma e deixa a natureza fazer o melhor. O pressuposto é que o espermatozoide, do melhor, do mais desenvolvido, do mais adaptado, do mais forte, seja lá o que for, Robin Baker, sim, legal. Ele, chega no óvulo. Aí todo o resto chega, mas bate a cabeça, quebra, morre e vai embora. Aí fecunda, né? Bom, essa tese dele, nós já estamos chegando em 19 horas.
E ainda falta muita coisa para eu falar dessa primeira parte, né? Em síntese, Engels vai mostrar a evolução histórica das famílias primitivas de sociedades sem classe até a família monogâmica e patriarcal moderna. É como se nós partíssemos de um comunismo primitivo com bons e igualitários selvagens, eram selvagens bonzinhos, né? Evoluíssemos para um dia voltarmos ao comunismo de plena igualdade, mas pelo processo revolucionário. Ou seja, nós saímos de um comunismo primitivo com selvagens bonzinhos, evoluímos para a sociedade sem classe e um dia chegaremos ao verdadeiro comunismo. É como se nós voltássemos ao passado, mas um comunismo do futuro, com todas as condições de vida material, satisfeita, etc., né? Toda a riqueza produzida na sociedade distribuída de forma igualitária, né? Para Engels, este modelo atual de família precisa desaparecer. Quando eu falo atual, é 1884, né? Eu tenho aqui um livro de uma... Achar agora, eu li 2 livros dela. É uma sexóloga muito legal, né? Vocês não conhecem. Ela tem 2 livros, né? Tá bem aqui na cabeça, mas a velhice, né? A Cama na Varanda e Novas Formas de Amar. Ela é revolucionária, ela relata casos. Ela tem 40 anos que ela é psicanalista, né? O nome dela? Pois eu lembro. E é impressionante. Esse segundo livro, então, ela descreve poliamor, casais homossexuais masculino, feminino, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem. Impressionante, assim, os capítulos do livro dela são impressionantes. Por mais que as pessoas... Isso, Navarro Lins, ela é boa pra caramba, viu? Muito boa. Então, recomendo. Se não ler os 2, lê o segundo, né? Bom, eu preciso terminar. E terminei com déficit de 2 folhas de roteiro. Mas semana que vem, seguramente a gente termina. Eu preciso lembrar que eu parei na página 6. Tá bom, meus amigos, minhas amigas, desejo um bom resto de semanas para vocês. Estou fazendo todas as 16 horas um boletim extraordinário de guerra na DCM TV, todo dia 16 horas. Hoje, pela manhã, às 10 horas, na TV 247, nós estamos batendo o recorde de audiência. Semana passada deu 50 mil, nosso máximo era 20 mil. E hoje já passou de 25 mil. E não tem 12 horas que nós fizemos o programa. Então, hoje talvez ultrapasse o nosso recorde, né? O mundo como ele é. Então, amanhã eu tenho acho que umas 5 lives, né? Infelizmente é assim. É a minha forma de contribuir, né? Eu não tenho militância, não sou dirigente sindical de nada, já estou aposentado, fico em casa estudando, lendo e dando curso, discutindo. Tá difícil, viu? A luta de ideias, né? Nesse caso da guerra na Ucrânia, tá difícil. Nós perdemos uma parte da esquerda. Eu até tenho chamado, não vou falar o nome da fonte, minha amiga Esquerdotan. Se ela me autorizar, eu dou crédito, né? Mas pegou por aí, todo mundo usando, né? E eles não defendem a OTAN abertamente, nem os Estados Unidos não teriam coragem de fazer isso, né? Mas bate sem dó na Rússia, bate sem dó no partido. Não, Partido Comunista da Federação Russa, 100 deputados, 97 apoiam o que está acontecendo. 3 desalinharam. Imagina
o que saiu na imprensa mundial. Não, eu não falo nem o número. Deputados comunistas. Olha aqui ela aqui, ó. É a minha ideóloga, a minha madrinha intelectual, Conceição. Ela é presidente do Sindicato dos Professores, socióloga, colega minha, e ela cunhou esse termo, então aí está autorizado a citar a fonte. Não me pertence o termo, mas que pegou, viu? Então, não é esquerda OTAN, você tira o A, é esquerdotan, é tudo junto. Então, essa notícia que saiu agora, mas que dúvida que ele faz com ele? Ele está louco para continuar no poder, né? Eu acabei de falar ali na TVT, né? Das 3h30 às 4h, toda quarta-feira eu estou lá, né? Eu coloquei, tem duas possibilidades do desfecho da guerra, porque não chegou em Kiev ainda e não se sabe se chegará. O Putin pode tomar a decisão de, se o Zelensky atende são 5 reivindicações, o Putin pode tomar a decisão de preservá-lo. Esta é uma hipótese. A segunda, ele ocupa Kiev, depõe, destitui Zelensky, ou ele se rende ou ele foge, né? E coloca lá no governo um governo lá formado com as forças de oposição, que não são inimigas da Rússia, um governo independente. Não sei qual decisão ele vai tomar. Eu acho que é a primeira. Ele não quer Zelensky no poder, né? Mas ele está fazendo concessões. Eu vou abrir mão de entrar na OTAN. Eu vou reconhecer as 2 repúblicas populares no Donbas. E eu vou reconhecer a soberania russa sobre a Crimeia. Está faltando ainda, né? A desmilitarização total. 3.000 bases militares foram destruídas pelo exército russo e a aviação russa, mas ainda tem muita coisa. Então, desmilitarizar, tornar a Ucrânia igual a Alemanha e o Japão foram depois de 1945. Não tinha um soldado, só polícia, mais nada. Isso é desmilitarizar a Ucrânia. Bom, é isso. Não vamos passar muito, porque senão vai aquele 1,25 de velocidade. Obrigado por tudo. Bom resto. Alguns, né? Todos nós estamos divididos, né? Tem algumas partes que estão com esta visão nossa. Eu não apoio Putin. Eu apoio a ação do Estado. Veja, o Bolsonaro foi para lá e deu uma bola certa. Mas ele não apoia o Bolsonaro. Aliás, hoje eu li um artigo. Quem vota em Lula não pode apoiar Putin. Aonde que essa pessoa tirou essa relação? Que barbaridade, né? Mas, enfim, esse é outro assunto. Pessoal, um beijo em todos vocês, obrigado. Desculpe eu faço muitos paralelos, né? O bom da aula é isso, né? Um beijo, tchau.